E aí, pessoal, mais um Virou Moda no ar. E hoje é dia de Santo Antônio. É óbvio que eu não esqueci de vocês, quem tá procurando o grande amor. Temos um Santo Antônio viradinho de cabeça para baixo aqui no estúdio. Vocês depois procurem aí no cenário, que é especial para vocês, tá? Vamos encher esse mundo de amor. Claro que a gente não ia deixar essa passar, né? Bom, hoje a gente vai trazer muitos assuntos sobre saúde. Começando a conversa com o médico oftalmologista, o Dr. Marco Antônio Crefe, que vai falar sobre ceratocone. Sim, tem um nome difícil, mas eu decorei, já que estamos no Junho Violeta, que é o mês de prevenção dessa doença. Então, o que é e como preveni-la e tratá-la. Também falaremos sobre escoliose com a fisioterapeuta Isis Navarro, que além de nos dar umas dicas, como descobrir, como tratar, vai nos contar sobre um evento muito bacana que está sendo organizado. Vai ser o primeiro evento focado em escoliose no dia 29 de junho. Então fica ligado se vocês têm essa suspeita ou se interessam pelo assunto. E também falaremos sobre um procedimento específico para pós-cirúrgico, de cirurgias plásticas, e pera, essa eu vou ter que colar. E também cirurgias ortognáticas, né? Aí já era demais para apresentadora. O procedimento se chama taping, ajuda muito, e quem vai conversar com a gente é a fisioterapeuta Letícia Machado. Então olha aqui, ó, muita coisa boa, bora começar o programa. E o Tá Rolando de hoje traz mais um recorde para o livro Guinness de Recordes, que é o maior castelo de areia do mundo. Ele foi construído na Alemanha, na cidade de Binz, e tem 17 metros e 66 centímetros, né? É um baita de um castelo, dá para ver, tá? Vai estar à disposição dos turistas até o dia 3 de novembro. E essa cidade que bateu o recorde de outra cidade alemã que mantinha o título da que tinha o maior castelo de areia do mundo. Olha que lindo, realmente incrível. Eu não estava levando muita fé nesse castelo de areia, mas ele é surpreendente, muito bonito e rola uma foto bem instagramável lá. Então, para quem estiver passando pela Alemanha nesse período, quem sabe, né? Inusitado. Esses alemães, eles têm umas coisas, né? Bom, enfim. Doutor. Tudo bom? Tudo bem? Prazer. Prazer, te ter aqui. Inclusive, botei óculos à disposição aqui depois, já que vamos falar de olhos, né? Depois falaremos de óculos, mas depois. Primeiro, vamos conversar sobre essa doença, ceratocone. Eu confesso que quando eu li, eu disse, oi? O que será isso, né? Ainda mais havendo um mês específico para prevenção dela. Então, me parece que ainda está muito distante da realidade das pessoas. Assim, eu não ouço falar muito sobre isso, mas, nossa, é a doença que mais causa necessidade de transplante de córnea. Exato. Então, essa tua dúvida sobre ceratocone, ela ilustra bem a razão de existir esse junho violeta. Ceratocone é a maior causa mundial de transplante de córnea. E é uma doença pouco conhecida, né? Ela chega a cometer, em alguns estudos, assim, porque os estudos são populacionais, então em algumas populações chega a cometer uma pessoa a cada 2 mil habitantes. Então é uma incidência bem grande. E é uma doença que acomete pacientes que começam a se manifestar na adolescência, início da idade adulta. Então, é uma idade que afeta toda a vida produtiva do indivíduo, né? Então, é preciso conscientizar as pessoas porque o tratamento ele tem prevenção no sentido de evitar a progressão da doença. Só vai para transplante de córnea aqueles pacientes que não detectam a doença a tempo, porque a doença ela deforma a córnea, e quanto mais deformada a córnea, mais difícil é a gente reabilitar a visão do paciente. Então, aqueles pacientes que não detectam a tempo, procuram atendimento tarde, nos estágios finais só o transplante resolve. Sim, daí a coisa já está muito, né, já chega quase num extremo. Agora, como detectá-la precocemente, então? É interessante também porque os olhos, né, a gente tem a visão como, acho que um dos sentidos mais importantes para nós, mas as pessoas não dão muita atenção para os olhos, Exatamente. ficam lá coçando e tal. Como verificar se, opa, tem alguma coisa aqui? Vou Geralmente ver. as pessoas procuram um oftalmologista só quando
se dão conta de que não estão enxergando bem, né? Felizmente, a maioria dos problemas se resolve, são problemas refracionais, se resolve com óculos. Mas o olho é o órgão mais complexo do organismo. Ele tem células e tecidos de todas as fases embrionárias. Então, ele é um órgão que pode ser acometido por praticamente qualquer doença sistêmica pode acometer o olho. Então, assim, sobre ceratocone, quem é que tem que ficar alerta? Bom, primeiro que toda criança deve ser avaliada até os 2 anos de idade. Isso independente de qualquer coisa. O sistema óptico ele se desenvolve essencialmente até os 3 anos de idade e depois alguma coisa até os 6, 7 anos. Então, se tu tens algum problema no olho que tu não detecta isso até os 3 anos de idade, depois esse olho vai ficar com um déficit funcional. A gente não consegue reabilitar 100% a visão. Então, toda criança tem que ser examinada antes dos 2 anos de idade. Depois dessa consulta, a critério do oftalmologista, dependendo do que se acha no exame, a criança vai ser examinada depois na fase escolar e depois também, a critério dependendo do que acontecer nessa consulta, a cada ano ou 2 anos. Tá? Quem é que tem que ficar atento com a questão de ceratocone? Pacientes com astigmatismo, principalmente, graus que mudam muito frequentemente e principalmente filhos ou parentes de pacientes com ceratocone. Né? Pais com ceratocone têm em torno de 10 a 20% de chance de ter um filho com ceratocone. Então, assim, pacientes com ceratocone, filhos têm que ficar mais atentos. Né? Crianças que já usam óculos cedo, graus que mudam muito frequentemente, astigmatismos que mudam Mesmo muito. graus pequenos? Mesmo graus pequenos. Porque a ideia é que a gente detecte, porque muitas vezes o paciente com ceratocone, ele já usa óculos, já tem astigmatismo, e se tivesse feito uma topografia de córnea, que é onde eu queria chegar, detectaria o ceratocone numa fase mais inicial. Então, assim, pacientes com astigmatismo, com grau, crianças, adolescentes, inevitavelmente tem que fazer uma topografia de córnea, que é o primeiro exame que vai mostrar alteração na córnea. E se a gente detecta que existe um ceratocone, que a gente chama de subclínico, ou seja, a gente vê que aquela córnea tem uma propensão a se deformar, que ela tem a doença, mas ainda não está se manifestando, porque a córnea ainda não está deformada, e a gente começa a seguir esse paciente topograficamente, ou seja, fazendo topografias de rotina, e a topografia mostra que está começando a haver deformação, existe um tratamento que se chama crosslinking, que interrompe essa progressão com até 97% de eficiência. Então, assim, poucos tratamentos na medicina são tão eficientes como esse. Nossa! 97% de eficiência é um tratamento realmente muito eficiente. E no que consiste esse crosslink? Na verdade, é um tratamento, é uma cirurgia, assim, popularmente se fala, mas na verdade é um tratamento químico da córnea. A gente remove uma camada superficial de células, a gente impregna na córnea com uma substância que se chama riboflavina, e depois submete ela a um tipo de radiação ultravioleta numa frequência específica, e essa irradiação faz com que a córnea enrijeça. Só para as pessoas terem uma ideia melhor do que acontece com a córnea que tem ceratocone, imagina um baralho de cartas, certo? Se eu tiver um baralho e eu colar uma carta na outra, esse baralho vira um tijolinho, eu posso jogar ele na parede que não acontece nada. Agora, se as cartas não estão coladas e eu mexer nesse baralho, o baralho começa a se deformar. Então, assim, a córnea ela é feita por diversos tipos de células, mas o esqueleto da córnea, a estrutura que dá rigidez para ela é uma rede de fibras de colágeno que deveriam estar coladas umas nas outras, e quem tem ceratocone tem uma falha nessas ligações. Então, o que o crosslink faz? Ele cria as ligações entre as fibras do colágeno, fazendo com que a córnea pare de se deformar. Que coisa futurística isso. E aí a importância de se descobrir cedo, porque o crosslink ele não faz a córnea voltar a ser como ela era antes. Ele vai colar o baralho de cartas do jeito como ele está. Exatamente. Quer dizer, se deformou já, vai colar daquele jeito. Então a ideia é que a gente descubra o quanto antes, e ao menor sinal de que esteja correndo deformidade, faz o crosslink, congela Agora, é uma doença que ou a pessoa nasce com ela ou ela pode desenvolver ao longo da vida? Na verdade, ela é multifatorial. Certamente existem fatores genéticos, mas diferente de outras doenças em que basta tu ter o gene para desenvolver a doença, esses genes eles são predisponentes. Existem outros fatores ambientais, comportamentais, e aí um dos focos da campanha é a questão do não coçar os olhos. Por quê? Porque se tu pegar e coçar um baralho de cartas onde as cartas não estão coladas, tu vai fazer esse baralho se deformar. Então imagina que a córnea é a lente mais superficial do olho, então tu está coçando o olho, mesmo tendo a pálpebra protegendo, tu está friccionando uma córnea onde as fibras não estão coladas, e isso vai fazer a córnea se deformar. Então, geralmente, pacientes que têm uma progressão maior do ceratocone são pacientes coçadores de olhos. Então, isso é outra coisa que tem que chamar a atenção. Crianças que coçam muito os olhos,
precisam fazer uma avaliação da córnea. E isso é realmente uma forma de ver ao qual os pais não ficam muito atentos, porque às vezes tá com soninho, né, o que é uma mania, mas pode então ser algo que realmente esteja mostrando uma questão, uma possibilidade mais grave. Geralmente, pacientes com ceratocone têm conjuntivites alérgicas, que dão muita coceira, e o fato de coçar faz a doença progredir. Tá. Existe tratamento para a gente evitar a coceira. A gente consegue tratar a coceira. Ah, sim, porque ainda tem mais isso. Como é que tu faz uma criança não coçar os olhos? Tratando, exato. Tá. É possível eu ter essa predisposição genética, então, mas não desenvolver a doença? É possível. Tá, não, eu pergunto porque daqui a pouco meus pais têm essa predisposição genética e eu não sei, mas eu posso vir a desenvolver. É comum a gente ver pacientes com mais idade, que a gente faz uma topografia de córnea por outros motivos e detecta que tem um ceratocone subclínico. E uma coisa interessante da doença é que à medida que a gente vai ficando mais velho, a chance dela progredir vai diminuindo. A córnea ela vai sofrendo um enrijecimento natural ao longo da vida. Então, um ceratocone descoberto num adolescente de 15 anos tem muito mais chance, eu tenho muito mais certeza de que esse ceratocone vai progredir do que se eu descobrir o mesmo ceratocone, do mesmo jeito, a mesma córnea, num paciente de 45 anos. Quando eu vejo um paciente de 45 anos que nem sabe que tem ceratocone, que eu examino e detecto que tem um ceratocone subclínico, eu já digo para ele, eu aposto 99% das minhas fichas que o ceratocone não vai progredir. Mas se eu vejo um adolescente de 15 anos com o mesmo ceratocone, hoje em dia já é indicado fazer o crosslink sem esperar a progressão quando tu detecta na adolescência. Exatamente, para pegar ainda de forma mais íntegra possível. Porque quanto mais cedo ele se manifesta, maior é a chance de progredir. Agora, dentro dessa ideia da prevenção dos olhos, né? A gente está falando especificamente do ceratocone, mas o que é o ideal em termos de periodicidade para ir no oftalmologista? Isso é muito relativo, né? O ideal para quase que qualquer especialidade médica seria fazer uma avaliação anual, né? Mas a maioria das pessoas acaba não fazendo isso. Mas por isso, aquilo que eu falei no início, até os 2 anos de idade, bom, quando a criança nasce tem que fazer o teste do olhinho, que já é feito no hospital. Antes dos 2 anos de idade tem que fazer uma avaliação com o oftalmopediatra. Depois dessa avaliação, o oftalmopediatra vai indicar, dependendo do que foi achado no exame, só depois, antes de iniciar as aulas, na idade escolar, e depois vai fazer uma avaliação a cada 1, 2 anos, dependendo se tiver problema. Eu já estou apavorada, porque eu tenho astigmatismo, eu estou com o primeiro filho na idade escolar e o outro para nascer, eu estou pensando quando que eu vou no médico. Qual foi a tua última consulta? Eu não sei, eu não me lembro, mas com certeza faz mais de 2 anos. Sim. Eu já estou me sentindo culpada aqui, como a gente tem que cuidar realmente da visão. Dentro do Junho Violeta, a ideia, então, é realmente propagar o máximo possível a divulgação dessa doença, porque, como eu mesmo mencionei, eu não sabia que existia. E fazer com que as pessoas estimular, com que vão e façam os exames, então. Sim. Primeiro é tornar a doença conhecida. As pessoas têm que saber que ela existe. É um nome difícil até, né? As pessoas acabam falando errado. Mas, ela se manifesta justamente numa idade que é muito produtiva, quer dizer, uma idade de estudo, de início de vida profissional. Então, a repercussão da baixa visual no ceratocone, ela pode trazer consequências muito grandes. Nem todo mundo vai ter uma deformidade que vai levar a uma cegueira legal, que a gente chama. Uma coisa importante, o ceratocone não cega, né, não enxergar nada. O ceratocone, ele distorce muito a visão, levando a uma cegueira legal, que é aquela cegueira que te impossibilita de tirar a carteira de motorista, dificulta ler, dificulta estudar. Sim, mas atrapalha muito a tua qualidade de vida com também. Com certeza. Né? É o que se chama de cegueira legal. A pessoa não consegue tirar a carteira, a pessoa não consegue ler, a pessoa não consegue estudar, mas ela consegue andar na rua, ela consegue não se bater nas coisas. Então, é esse tipo de cegueira que causa. Tá? Mas, de qualquer forma, eu só imagino incômodo, porque também a gente vai ficando com muitas dificuldades. Tanto que é a maior causa de transplante de córnea. Então fica a dica, gente. Olha, essa história de coçar o olhinho, tá aí para quem maquia muito os olhos, e daí tem muita... Se der coceira, não pode coçar. Já viram que eu vou sair daqui, já vou marcar minha consulta rapidinho, né? Doutor, super obrigada pelas explicações. Tenho certeza que foi um baita serviço de utilidade pública, porque muita gente com certeza não conhece. E já que estamos falando em olhos, né, eu não podia deixar de trazer para vocês a nossa super promoção da Center Ótica. Lembrem-se, se disserem que viram no Virou Moda, 20% de desconto em qualquer uma das armações, tá? E hoje a gente tem armações masculinas também para mostrar, ó, tá? Porque os meninos andavam reclamando. Deixa eu dar um zoom aqui, mostra aqui nesta câmera. Olha aqui, ó. Tá? Essa bem arrojadinha, ó, toda moderna.
Então tem para meninos sim, vocês não precisam reclamar e gritar como eu andava vendo. É só chegar lá, dizer que nos acompanha, ganha os 20% de desconto. E a melhor parte é que é assim, ó, isenta estacionamento, no Mãe de Deus Center ali no térreo. Tá bem? Bom, nós vamos pro intervalo e já voltamos. Não sai daí. Já de volta, e antes de falarmos de escoliose, a gente vai conferir o que rolou no Diário da Gestação Virei Mamãe. Confere aí. Oi, hoje eu tô aqui com a Milene, ó, a fotógrafa ela fez todo o ensaio das fotos da gestação e a gente vai escolher algumas pro álbum, olha lá, ó. Tem cada foto linda. É claro que eu estou maquiada nas fotos, não estou com essa cara, né? Vou passar algumas, vou mostrar pra vocês aqui por cima, só pra dar um gostinho. Não tá pronta ainda, mas é só pra vocês terem um gostinho aqui. Nós estamos escolhendo, vamos ver as 10 que vão para o álbum. Gente, vida de gestante não é fácil, tem que tirar fotos, tem que fazer várias coisas, assim, que fazem parte do protocolo, mas ficaram, ó, sensacionais. Depois vocês vão ver o resultado total. Isis, que prazer te ter aqui. Obrigada, Vamos igualmente. tratar hoje de escoliose, né? Isso mesmo. Dá pra chamar de doença? Sim, é definida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Como uma doença. E por quê? Bom, a escoliose envolve a deformidade da coluna vertebral. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a escoliose não é um problema de postura. E por isso ela é definida como uma doença, porque é uma deformidade da coluna. Uhum. Então, a pessoa também, ela vem assim de fábrica ou pode desenvolver? A gente tem situações onde vem assim de fábrica e essa escoliose é chamada escoliose congênita, né? Então, quando a gente já nasce com essa escoliose. Mas o tipo de escoliose mais comum, que pode abranger até 85% dos casos, é aquela escoliose que nós não conhecemos a causa. Então, ela não tem uma causa definida. Ela é chamada de escoliose idiopática e ela acontece durante o crescimento. Então, ela não vem de fábrica, né? Sim, ela acontece surgindo durante o crescimento. A escoliose deixa a coluna de que forma? É aquela que deixa assim? Isso. Olha como eu entendo, né? Ela deixa assim. Isso. Mas às vezes deixa também com o bumbum empinadinho, não tem aquela história? Isso. Então, essa maneira como tu foi olhada, agora bem de frente, é como a gente olha o paciente, a gente chama isso de plano frontal. Então, sim, se eu olho meu paciente de frente ou de costas, a coluna tá assim, inclinada para um dos lados. Mas as definições mais atuais nos falam que a escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna. Então isso, quando a gente olha de frente, a pessoa está inclinada para um lado ou para o outro, é o que mais facilmente a gente consegue ver. Mas para os profissionais que trabalham com isso e até mesmo os pacientes que precisam compreender o que está acontecendo, tem que ficar claro que tem 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem uma inclinação da coluna, a gente tem uma rotação da coluna, e aí essa é até a maneira clínica como a gente identifica a escoliose. E se a gente olha o paciente de lado, ele tende a ter uma diminuição das curvas fisiológicas. Ai, que aflição, tu foi falando e eu fui me ajeitando aqui. E tu já fica imaginando a pessoa toda torta. Mas no dia a dia, isso de que causa algum impacto na vida da pessoa ou tu pode passar anos com escoliose sem saber? A gente tem algumas pesquisas já que falam sobre como que é depois, né? Porque ela se manifesta, acontece durante o crescimento. A escoliose idiopática, ela não vai acontecer depois que a gente já cresceu, né? Ela acontece durante o crescimento. Então, a gente tem algumas pesquisas que falam que existe sim um impacto na qualidade de vida, nos adultos que têm escoliose e nunca trataram, né? Que existe sim uma chance maior dessa pessoa ter dores na coluna vertebral. Então, são alguns fatores de riscos que os pacientes que têm escoliose são expostos. Mas fora isso, né, é possível ter uma vida normal. Ela é uma doença muito silenciosa, então em muitos casos a gente não consegue ver que a pessoa tem escoliose até que já esteja instalado um quadro bastante severo. Pois é, aí é que tá. Então,
como diagnosticar a escoliose se de repente ela ainda não me causa desconforto ou um desconforto mínimo que eu não estou dando bola? Então, como saber que eu tenho e uma vez descoberto isso, como tratar? Ótimas perguntas, né? Eu poderia ficar uma semana falando sobre isso. Nós não temos todo esse tempo. Vou tentar resumir, tá bom. Como é feito o diagnóstico da escoliose? O exame considerado padrão ouro, então o principal exame para diagnóstico de escoliose é o raio-x da coluna. Mas esse raio-x precisa ser feito em pé. Então ele tem um nome, assim, radiografia panorâmica em ortostase da coluna vertebral, que é fazer um raio-x em pé. Nesse exame, a gente faz o diagnóstico da escoliose, porque ali a gente consegue medir a inclinação das vértebras, que é aquilo que tu falou lá no início, né? A coluna fica inclinada para um dos lados. Esse ângulo é chamado de ângulo COB, e é ele que vai nos dizer se essa escoliose é leve, moderada ou severa. Mas, antes da gente fazer um raio-x, a gente tem uma maneira muito simples, muito prática de fazer um rastreamento ou uma triagem. O nome desse teste é teste de Adams e ele consiste basicamente em olhar as costas das crianças ou dos adolescentes enquanto eles se abaixam para frente. Olha! Ele é muito simples e deveria ser implementado como uma prática anual nas escolas, que é onde as crianças estão, né? Então fica aqui o meu pedido para as escolas aqui de Porto Alegre e região que implementem nas suas escolas o teste de Adams. Pode ser feito pelo fisioterapeuta, pode ser feito pelo médico, pode ser feito pelo professor de educação física. Olha! E é muito simples e acurado. Então a gente consegue identificar um número muito grande de casos com esse exame que é bem simples. Isso e para crianças de que idade a que idade? Então, a faixa etária de maior prevalência, onde a gente tem o maior número de casos, é entre os 10 e 12 anos, que é quando nós passamos pelo estirão de crescimento, né? Um surto de crescimento, um crescimento extremamente acelerado. É nesse período que a escoliose tende a piorar mais, então se eu já tinha uma curvinha bem pequenininha, ela aumenta de uma maneira importante nessa época e é nessa faixa etária que estão concentrados o maior número de casos. Uma vez que eu identifico que eu tenho escoliose, passei pelo teste de Adams, fui identificado como positivo, fiz o raio-x, realmente eu tenho escoliose, aí eu tenho que pensar no tratamento. E o tratamento vai mudar dependendo da severidade dessa escoliose. Então, para aquelas curvas que têm entre 10 e 25 graus, os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose são recomendados. Não é qualquer fisioterapia. É uma fisioterapia extremamente específica, baseado nas evidências científicas mais atuais. Para aquelas curvas que têm mais do que 25 graus e menos de 50, é recomendado exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose, associado ao uso de coletes ortopédicos. Né? E o uso desse colete, eu chamo atenção aqui para isso, ele deve acontecer 23 horas por dia, porque a criança está crescendo e a gente tenta deixar ela o mais alinhada possível. Vai ser por um período determinado de tempo, não é para o resto da vida. Durante o crescimento. Então, para adultos, por exemplo, isso não funciona. É só enquanto está crescendo. A gente tenta fazer com que a criança cresça da maneira mais alinhada possível. Nem sempre, quando a gente identifica uma escoliose com 30 graus, nem sempre, não diria nem sempre, nunca a gente vai deixar essa coluna completamente reta de novo. Mas a gente vai impedir que ela progrida, porque a escoliose idiopática é progressiva por natureza, assim como o assunto que foi falado agora há pouco, né? Então, uma vez que eu identifico, a tendência é que ela piore, 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 se não houver uma intervenção. Né? Então, enquanto há potencial de crescimento, é indicado para curvas de 25 a 50 graus, a fisioterapia específica para escoliose e o colete. E naqueles casos onde a curva tem mais do que... Mais de 50? Mais de 50 graus, bom, neste caso é indicado o tratamento cirúrgico, onde é feita uma fusão da coluna vertebral, também mais alinhada, né? E aí, esse é um tratamento definitivo. Sim, daí são casos mais extremos também. Né? Sim, Agora, sim. é uma doença bastante comum, Isis? A prevalência da escoliose idiopática, ela pode variar e chegar até 12% na população. Mas o que se tem bem estabelecido, ela varia de acordo com a latitude. É que, de uma forma geral, a prevalência é de 2 a 3% na população. Então, a gente está, assim,
Não é uma doença rara, né? Uma prevalência de 2 a 3%, mas também não é extremamente comum. Bom, não por acaso vai acontecer o primeiro encontro gaúcho de Isso escoliose mesmo. no dia 29 de junho, lá no IPA. E aí, nessa ocasião, vão ter profissionais da área, enfim, mas também pessoas interessadas no assunto, pacientes, para ouvir e aprender mais sobre a escoliose, é isso? Isso mesmo. Esse ano, então, a gente está organizando com muito orgulho o primeiro encontro gaúcho de escoliose, que vai abraçar todo mundo que vier de outras regiões, claro, mas recebe esse nome porque está sendo feito aqui. Nesse encontro, a gente vai ter uma parte técnico-científica, então a gente vai ter um médico cirurgião, a gente vai ter um médico fisiatra que é ortesista, então ele faz esses coletes que eu comentei aqui. A gente vai ter uma fisioterapeuta falando sobre o tratamento específico e a gente vai ter também um psicólogo falando sobre a parte psíquica, emocional, comportamental, que é igualmente importante a parte física, né, para o paciente com escoliose. A gente vai ter 2 videopalestras internacionais, então com fisioterapeutas que desenvolveram métodos que possuem evidência científica, né, e que ensinam esse método pelo mundo. E na parte da tarde, a gente vai ter um momento voltado para os pacientes e suas famílias. Então, a ideia é fazer um relato, vai ter uma série de relatos de caso, de troca de experiências, os profissionais estarão lá para tirar dúvidas, se houver, e eu tenho certeza que vai ser um momento valioso, assim, para aquelas pessoas que têm escoliose saberem que não estão sozinhas no mundo, né? Que tem outras pessoas na mesma situação. Ou até para descobrir se tem escoliose, né, Isis? Isso mesmo. Então, passado esse momento, a gente está oferecendo uma triagem gratuita para a comunidade. Isso é muito importante, a conscientização sobre a escoliose, então o que é e como a gente pode identificar. Mas a gente só tem disponível 30 vagas, então assim, quem quiser se inscrever, pode se inscrever pela página do evento. A triagem é completamente gratuita e aí você vai sair de lá sabendo se potencialmente tem escoliose ou não. Qual é a página do evento, então? Vamos falar aí para o pessoal se inscrever. Para quem está na dúvida, já tira a dúvida, Isso, né? Você pode acessar a página do evento pelo bit.ly, bit.ly/EGE 2019. EGE de Encontro Gaúcho de Escoliose. Isso então, mesmo. EGE 2019, se inscreve e pode participar dessa triagem. Realmente um super favor que se faz para a comunidade. Exatamente. Muito obrigada, Isis, pelos esclarecimentos. Eu aprendi tudo sobre escoliose aqui e também por estar organizando esse evento que com certeza vai auxiliar muita gente. Bom, nós vamos para o intervalo, já voltamos. Não sai daí. Olha aí quem está prontinho para vocês, amigos e amigas do Virou Moda. Eu peguei do Ribeiro Neto, estava dando sopa, botei de cabeça para baixo aqui para dar um apoio para vocês que nos assistem e que estão querendo encontrar o grande amor, né? Sempre há esperança, gente. Não desistam do amor. O nosso Santo Antônio está aqui de cabeça para baixo por vocês. Depois, quando encontrar o grande amor, eu quero que mande uma foto para o Virou Moda, tá? A gente pode até, fiquei pensando, pode até fazer uma galeria de fotos dos apaixonados após o Santo Antônio de cabeça para baixo, mas aí a coisa já ficou muito louca, né, Letícia? Verdade. Vamos ao que interessa, porque se eu começo a ter ideia aqui, aí a coisa não para. Aproveitando, vamos deixar ele bem pertinho de mim, né, que eu tô precisando, que o Santo Antônio me... Bom, então já vamos fazer um anúncio aqui, público, né? Mulher linda dessas aí, né? Vai falar agora, super competente, falar sobre essa técnica que é o taping, olha aí, vai chover candidato, só quero ver, depois nós vamos ficar com as nossas linhas ocupadas. Eu mando a minha foto. Tudo isso vai acontecer. Sim. Não, mas Letícia, brincadeiras à parte, sim. Que bom te ter aqui. E sobre um assunto, eu quando fiquei sabendo, fiquei super interessada, achei muito legal essa técnica do taping que ajuda no pós-operatório, no pós-cirúrgico. Isso. Então eu queria que tu contasse um pouquinho para os nossos telespectadores como é que funciona, especialmente porque as tapes têm umas cores sensacionais. Sim, na verdade a cor não tem diferença, né, entre uma que tem mais tração ou a preta segura mais e tal. Ela é mesmo para
fins comerciais e eu utilizo elas como forma de protocolo de colocação delas. Sim, aí tu sabe, pra ti elas fazem sentido a troca da cor. Quando eu pra coloco... mim só é bonita assim a pink. Tem alguma coisa de Grêmio Inter, que às vezes eu quero uma vermelha, não bota azul, que eu sou colorada, então a gente brinca um pouquinho com isso. Mas antigamente eu trabalho com cirurgia plástica há mais de 15 anos, então antigamente a gente, numa cirurgia plástica, a gente atendia o paciente todos os dias, massageava e drenava e fazia um monte de coisas, usava 1000 aparelhos, ultrassom, radiofrequência e a gente começou a ter resultados muito pouco satisfatórios. Com a quantidade de estudos que a minha área de dermatofuncional está fazendo, e depois das Olimpíadas, das últimas 2 Olimpíadas, onde foi muito difundido o tape, a kinésio taping, né? Eles viram que o único benefício que tinha dessas fitas, essas bandagens, como a gente fala, era um aumento de circulação local. Quando aconteceu isso, na cirurgia plástica é o que a gente precisa, além de, num processo de cirurgia, a gente tem um processo inflamatório muito grande ocorrendo. Então, hoje, com a aplicação imediata, se fala muito em tempo intracirúrgico. Hoje a gente já está usando, pela linguagem cirúrgica dos médicos, o intracirúrgico é quando tu entra dentro da cirurgia. Não, após a cirurgia, o paciente ainda está anestesiado dentro do bloco. Eu assisto a cirurgia, a gente observa todas as áreas de lipoaspiração e eu faço a aplicação dessas fitas em toda a área de lipoaspiração, onde a gente tem, essa fita ela tem uma elasticidade, ela é maleável, a gente aplica uma tensão, não total dela, mas a gente aplica uma tensão nas áreas operadas e a gente coloca a malha normalmente e o paciente vai para casa normal com a fita. Ela pode ficar 5, 6, 7 dias, né? Onde durante essa aplicação, o que acontecia? A gente evita o uso excessivo de manipulação no paciente. Com isso, a gente reduz muitos inchaços, que são os edemas, aqueles roxos que ficam, que é até bem agressivo para quem não é da área de saúde. Cirúrgico, assim, a gente fica até meio assustado, né? Sim. Quando ele fica preto. Com o taping, ele não fica nada. Pois é, aí assim, tu mencionaste que foi na área onde foi realizado, no caso, a lipoaspiração. Então é toda a área onde as cânulas puxaram gordura. Isso. Não é só sobre o... Bom, a lipoaspiração não tem corte, né? Tem cortezinho. Tem algumas incisões. Então não é só sobre o corte, não. É sobre todo... A gente cerca toda a área lipoaspirada, né? Tá. E isso... além do benefício de um maior conforto, a paciente se sente mais segura, reduz muito a dor dela, ela não precisa se deslocar até o consultório ou a gente manipular precocemente, o paciente está com um processo inflamatório bem importante. Então, hoje, sim, entende-se que um pós-operatório, como eu escuto até hoje, eu fiz 42 sessões de drenagem. Hoje eu não faço drenagem no meu consultório. É muito... a gente faz uma drenagem no primeiro atendimento para um conforto do paciente, mas a gente não tem... A gente está com o sistema linfático totalmente destruído, debilitado numa cirurgia plástica. Então, a drenagem linfática ela não tem o porquê. Sim, o ideal realmente... No fim, verificou-se que é muito melhor tu ter esse tipo de compressão imediata e o repouso e deixar ali quietinho, descansando. Isso. A gente reduz uma lipoaspiração entre 8 a 12 sessões, 2 vezes por semana no máximo. Nas primeiras 2 semanas, depois a gente passa 1 vez por semana, ou seja, a paciente se recupera muito melhor. O risco de fibrose e aderências, que uma lipoaspiração, aquele aspecto casca de laranja, que a gente vê muito comum na barriga, no abdômen das pacientes, né? A gente evita um monte. A gente tem algumas fotos, Letícia. Isso. Vamos conferir as fotos para conseguir visualizar. Olha aí, ó. Esse é um taping que a gente aplicou na região lombar e um pouquinho ali abaixo Esse da é bem axila. cor de pé, é nude. Isso, é nude. Geralmente eu ponho esse inicialmente, depois eu vou aplicando as coloridas.
Sim, o bom é que a pessoa também não vê os roxos, né? Não vê tu sai... aí é quando a gente começa a primeira retirada, Tá, né? e por que tem sangue ali? Não tem sangue, aquilo ali eu botei um óleozinho para o conforto que da susto, paciente. Meu Deus, que horror! Não, Cara, é um óleo. Tu vê que tem as 2 incisões ali para aspiração. Sim. Aí dá para ver direitinho o abdômen, um pouquinho bem no cantinho, onde fica bem limitada a área do tape e já tem um hematomazinho. Né? Mas essa região era para estar totalmente arroxeada. É isso. Né? Isso quanto tempo depois, mais Isso ou é no menos? primeiro atendimento, uns 4, 5 dias. Amarela, achei tá bem bonita, né? E essa cintura, geralmente a gente não consegue, se não aplica imediatamente após a cirurgia, é muito difícil. Aí eu tô tirando, ó. O paciente tá tranquila, não tá sentindo dor. Tem algumas que são um pouco sensíveis, não posso omitir. Sim, aí também depende muito da sensibilidade de cada um, né? Do cuidado que ela tem, a gente tem toda uma orientação. Tu te lembra quanto tempo depois foi? Essa era o primeiro atendimento, deve ser uns 4, 5 dias após. Nossa, E é uma cirurgia de incrível. abdominoplastia, que a paciente geralmente fica muito curvada. Hoje a gente tem recuperações bem legais. Incrível. O resultado realmente é impressionante. E a gente consegue controlar o edema, que antes as pacientes achavam assim, com drenagem. Não, hoje a gente coloca o tape, manda para casa, deixa ela ficar se recuperando, não tem assim... A gente controla, o tape controla muito o processo de cicatrização. A fibrose nada é que uma cicatrização exacerbada, né, do tecido. Quando tu estimula um tecido, a reação dele, como qualquer estímulo mecânico, a reação é encurtar. Então, assim, quanto menos a gente estimular o tecido que está muito inflamado na região, melhor. E tem, eu não sei se é lenda isso também, mas a impressão que eu tenho é que um dos cuidados nos pós-cirúrgicos é não deixar, vai usar cinta, essas coisas, cuidar para não marcar no lugar errado, para criar, para deixar disforme. Então, isso também se resolve, porque tu já monta ali, a gente já fica. modela. Tem alguns casos de cirurgia faciais que eu acompanho muito com o Dr. David. Ele retira um pouco de gordura, às vezes do abdômen, interno de coxa. Não chega a ser uma lipoaspiração para lipoescultura mesmo, né? Mas ele retira uma gordura para enxertar numa prótese de silicone para dar um efeito mais natural. Né? Ou de face, enxertar gordura na face. Ele nem usa, antes ele usava a malha cirúrgica para comprimir essa região. Hoje eu aplico o tape e ela vai para casa e não precisa ter mais esse gasto com uma malha cirúrgica que às vezes elas não vão usar depois. Sim, né? que é aquela coisa que tu detesta comprar e tem que comprar. Tem que comprar, é uma malha cara, né? E então a gente aplica, recupera bem. Achei sensacional esse paciente, assim, a gente faz 3 sessões e ele já está reabilitado, pronto para... Para que outros tipos de cirurgias se usa? Porque a gente falou muito aqui em lipo, mas dá para usar em várias situações, né? Eu trabalho também com cirurgias de cabeça e pescoço, cirurgias ortognáticas, cirurgias... O que são cirurgias ortognáticas que tu me falou e eu apresentei e eu não tinha a mínima ideia do que era? São aquelas cirurgias onde a gente faz quando a pessoa tem o queixo muito para frente ou muito para trás, que daí eles fazem toda... que são bem agressivas, Sim, né? são cirurgias de 8, 9, 10 horas. A gente aplica em toda essa região. Está se usando muito em bichectomias também. Ele faz bem a compressão bem onde da área da bichectomia, né? A gente faz bem comprimida aqui a recuperação. Eu nem chego a fazer nenhuma manipulação, nenhuma sessão de fisioterapia. A gente só aplica o tape e ela resolve. Já resolve. Em 10 dias ela já está... E para cesarianas, hein? Então, tem muita gente me só procurando. Como quem não quer nada, perguntando, né? Tem muita gente me procurando para pós-parto na questão da cesárea. Sim, podemos fazer, sempre com a autorização do médico, né, do obstetra responsável. Não tem problema nenhum. Eu faço atendimentos imediatos no hospital mesmo. A gente sabe que a anestesia da cesárea, ela faz
a mamãe ter muita retenção de líquidos, né? Então, eu faço o atendimento e posso aplicar, sempre com Não, na verdade eu pergunto isso até autorização. porque eu lembrei de muitas pessoas que eu conheço que fizeram a cesariana e, né, claro, eu estou neste estado que também me interessa, mas não tanto pela parte estética, mas sim em função da recuperação física, considerando que vai ter um bebê ali ao lado que vai te E tu precisa querer. estar bem. Exatamente. Então pode facilitar também. Eu tenho muitas colegas que a gente diverge um pouquinho sobre o uso da cinta pós-parto ou até do taping, porque elas consideram que o uso da cinta pode enfraquecer a musculatura abdominal. Eu, na minha escola, eu acredito que não vai ser este período pós-parto e o uso não 24 horas, mas determinado momento, que vai enfraquecer a musculatura nesse período. Sim, que é seja tão curto, capaz né? de... Limitado. Limitado. Eu acho sim que modela. Eu acho que o nosso abdômen está muito projetado. A gente ficou 9 meses projetando ele para frente. Então, não vai ser o uso do tape ou da cinta cirúrgica ou daquelas calcinhas que são mais compridinhas. Eu sou muito a favor e defendo isso com todas as minhas pacientes. Então é mais uma opção para de repente auxiliar no pós-parto. Eu auxilia bastante. Então, tendo autorização, eu vou lá e tu Olha escolhe aí, a cor e eu... mamães, uma coisa de cada vez. Primeiro pós-parto, depois a cirurgia plástica. Vocês né? vão ver bastante tempo. Os homens costumam usar também muito assim, Também. essa técnica? Tem um número crescente de homens realizando atividade física, realizando cirurgias plásticas, né? E eles estão se cuidando sim. E a única questão é a questão dos pelinhos. Eu sempre oriento. Coitados, é mesmo, porque daí na hora já sai quase que uma depilação ali. Eles ficam, tá me puxando o pelinho e tal. A gente orienta sempre, quando eles já vão fazer o procedimento, fazer uma depilação com bastante antecedência, bastante antecedência, porque na cirurgia também não é recomendado tu realizares a depilação 2, 3 dias antes. Então, eles fazem a depilação 7 dias antes, tranquilamente. Sim, aí não corre o risco de estar com os pelos muito longos na hora. Causar desconforto. Exatamente. Então tá aí, dá para os meninos também. Só fica claro com essas recomendações que são recomendações médicas ou mesmo na hora de falar contigo para programar tudo. Um cuidado passadas, muito né? importante também ali que tem que ter é tem muitas marcas hoje e pode causar muita alergia. Tem muita marca que vem de fora, da China principalmente, que não tem registro pela Anvisa. Então, procura sempre no seu profissional verificar. Isso, né? Todos os meus taping têm registro pela Anvisa. Não é qualquer pessoa, isso aqui tu compra, vai ser vendido em farmácia agora e me assusta muito outros profissionais da parte da estética que aplicam, pode causar bolha. Já tive problemas com bolhas, mas tu tem que ter muito cuidado com a tensão gerada. A tensão gerada dentro com o taping. Numa cirurgia, ela pode atrasar muito o processo no médico e a gente não pode se queimar por uso indevido dessas fitas. Aí aquela coisa, tem que sempre buscar um profissional qualificado que saiba o que está fazendo. A gente tem curso para isso, específico. Agora no final do mês eu vou fazer outro curso, tá? Então, cuidado com tem que estar ligado, gente. Olha, não vai por aquela também do barato que depois sai caro. Bom, vocês já viram que é uma técnica inovadora que vem para ajudar muito. Então, se precisarem de mais alguma informação, nos deixem aí nos comentários que a Letícia fala com vocês. A gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. Já de volta, e o nosso momentinho de moda do dia, sempre no final do programa. Vamos começar pelo look escolhido, então vamos lá, Sem salto, mocassim, já usei esses dias, tô apaixonada por esse aqui, porque não deixa aquele pezão grande, sabe? Que às vezes os mocassins deixam. Tô sem salto, muito comportada. E com uma jardineira, olha só, uma jardineira de malha, tá? Bem bonitinha aqui. Eu fiz um twistzinho, vamos ver se vocês conseguem ver. Tirei os ganchinhos e dei nó, olha só, tá? Dei um nozinho.
E por baixo botei a blusa de lurex da minha mãe de 1973, tem, portanto, 45 anos, para vocês verem como vintage é legal. Para arrematar, cabelo bem slick hoje, aparecendo aqui a orelha, eu botei um ear cuff. Gente, ear cuff é um acessório muito moderno, fica bem bacana, ó. Então, super vale a pena investir. E claro, já que estamos falando de jardineira, é o nosso Drops de Moda de hoje, com várias referências e opções diferentes de como usar essa peça. Muitas opções e referências diferentes, hein? Bom, eu quero agradecer a todo mundo que se comunicou conosco pelo Facebook. Eu fico tão feliz de ouvir falar de vocês. Obrigada pela participação, pela audiência. A gente volta amanhã ao vivo, então aguardo todos vocês. Agora vocês ficam com a Elione Prestes em Arquitetura e Design. Beijo!